Bom, pessoal, dando início a essa série de vídeos sobre JavaScript, nós vamos começar com uma breve introdução falando dessa linguagem e do histórico. Então vamos lá. Então, o que é JavaScript? Em primeiro lugar, é uma linguagem baseada em scripts, que é interpretada, não é uma linguagem compilada, que foi criada em meados dos anos 90, 1990, pela Netscape Communications. Atualmente, ela é uma linguagem multiparadigma, pois ela dá suporte à programação funcional e à programação imperativa, que é o que a gente está mais acostumado, e a programação funcional que vem cada vez mais ganhando força. Ela possui a tipagem dinâmica, ou seja, ao declarar uma variável, você não precisa especificar o tipo, assim como Python, PHP e outras linguagens. E ela é uma das três principais tecnologias da World Wide Web. É por isso que nós estamos falando dela hoje, junto com HTML, CSS, vem o JavaScript. E desde 2013 segundo o Stack Overflow Survey, a linguagem mais popular do mundo, certo? Desde 2013 eles vêm sustentando essa primeira posição, tanto entre os desenvolvedores profissionais como desenvolvedores de caráter geral. Vale a pena conferir lá o survey, porque é bem interessante, fala de várias coisas. Então, o JavaScript nasceu inicialmente para atender uma demanda da época, dados os princípios da World Wide Web, de criar, de possibilitar a criação de sites mais interativos e dinâmicos. Porque naquela época, basicamente, a gente tinha um documento HTML com vários hiperlinks e era mais ou menos isso. Não existia muita interação. Basicamente, o usuário só entrava no site para ler conteúdo. Ele não tinha muito como interagir com o site. Então, com o JavaScript, eu poderia inserir texto HTML dinamicamente, reagir a alguns eventos, por exemplo, ao carregamento da página, ao clique do usuário, pegar algumas informações do navegador, realizar computações no navegador, né, para uma validação de usuário, de formulário, desculpa. Porém, hoje, apesar de ela ter nascido com essa vertente, hoje ela pode ser utilizada também no back-end. Isso é uma coisa mais recente, que ganhou muita força graças à popularidade do Node.js lá em 2019. Esse framework possibilitou que JavaScript deixasse de ser uma linguagem do cliente-side, do lado do cliente, que no nosso caso é o navegador, para ser backside também, que é a parte do back-end no server. Então, que é o que a gente vai ver nesse curso. A gente vai usar JavaScript dos dois lados. Mas ela também pode ser utilizada, por exemplo, para criar aplicações móveis. Então, alguns frameworks que geram aplicativos cross-plataforma são escritos em JavaScript como React Native. Então, JavaScript hoje pode rodar praticamente em todo canto. E é por isso que esse curso é focado em JavaScript. Anteriormente eu preferia focar a parte do server-side em Java, até por tradicionalismo, mas com a crescente popularidade do JavaScript também no backside, e esse movimento crescente não é de hoje, é por isso que dessa vez a gente vai ver tudo em JavaScript. Então a origem dela, como eu falei, foi criada na Netscape Communication, foi criada por Braden H. em 95 para o Netscape, um navegador da época, nem todos vocês devem conhecer. Originalmente ela era chamada de LiveScript, porém, por puro marketing, devido ao sucesso de uma linguagem nova naquela época, que era o Java, eles decidiram mudar o nome para JavaScript. E isso causou confusões e causa até hoje por puro marketing. Muita gente acha que tem alguma coisa a ver, e JavaScript e Java, a única coisa que tem a ver são as 4 primeiras letras e só. Dado isso, as linguagens, tirando isso, as linguagens são bem diferentes. E ela foi lançada inicialmente no Netscape Navigator 2.0 Beta 3. Aí a carinha dele, bem antiga esse navegador, mas que foi o navegador mais popular da web durante um tempo, antes do Internet Explorer chegar e a Microsoft adotar as estratégias dela. Vocês conhecem muito bem, mas esse foi o navegador dominante após o Mosaic. Então, inicialmente, ela era apenas parte dos navegadores, né? Tinha um engine lá dentro do navegador capaz de interpretar o JavaScript e assim gerar interações com o usuário. Então,
eu me lembro que alguns sites que tinha algo animado, seria, por exemplo, o cursor do mouse, que tinha uma figurinha seguindo o cursor do mouse, algo desse tipo, bem lá nos primórdios da internet. Hoje em dia, basicamente, se você desabilitar o JavaScript no seu navegador, quase nenhum site funciona mais, porque tem muito JavaScript garantindo a interação do usuário com o site. Então, vamos ver como foi essa evolução, né? Que passa pela evolução da internet também. Então, como eu falei, foi lançado em 95, o autor criou a linguagem em 10 dias, porque era uma prova de conceito. Essa linguagem foi então copiada pela Microsoft e sendo chamada de JScript. E ela foi por meio de engenharia reversa, foi copiada e foi lançada junto do Internet Explorer 3. O fato deles ter copiado por engenharia reversa e não ter simplesmente utilizado o JavaScript dificultou muito a vida dos desenvolvedores web, porque várias vezes o que acontecia é de você ter um código que funcionava, por exemplo, lá naquela época no Netscape e não funcionava no Internet Explorer, ou Internet Explorer e depois não funcionava mais à frente no Mozilla Firefox ou no Chrome. Então, tudo isso foi mudando. A Microsoft durante muito tempo foi a dominante nesse mercado de navegador com o Internet Explorer, então ela fazia do jeito que queria, porque não importava muito, todo mundo teria que fazer do jeito dela, mas as coisas foram mudando graças à evolução dos outros navegadores e hoje você vai ver que as coisas estão melhores. Mas justamente para evitar esse problema de, vou chamar aqui de fragmentação, justamente de funcionar em um browser e no outro não, num navegador e outro não, foi que em 96 a Netscape submeteu o JavaScript à ECMA Internacional para criar uma padronização, uma especificação da linguagem, de forma que cada um pode implementar do jeito que quiser, desde que siga esse padrão. E o ECMA é utilizado até hoje. Então, em 96 foi submetido, em 97 foi lançada a versão 1 e 2 do ECMAScript, que basicamente é uma especificação, já a implementação é, no caso aqui, é o JavaScript. Em 99 foi lançada a versão 3, porém, nos anos 2000 começaram a criar o ECMAScript 4. Só que a Microsoft até participou, mas demonstrou que não havia intenção de cooperar. Ela estava lá, mas não ajudou as coisas a fluírem. É tanto que ele só foi lançado em 2008, 8 anos de diferença, após um trabalho conjunto da Mozilla, então, já, a Macromedia, porque o ActionScript do Flash, quem usou na época, quem tem conhecimento, era uma implementação do ECMA, certo? Então era baseado em JavaScript, mas era a implementação do ECMA e o próprio autor da linguagem. Então só em 2008 é que foi lançado. E em 2009 foi lançado o ECMAScript 5, que selou a paz entre as empresas, Microsoft, a Mozilla e todo mundo. Nessa época a Macromedia já não era mais Macromedia, o Flash já tinha perdido força, mas enfim. Com essa padronização foi que foi selada a paz em 2019 e 2009, e em 2015 foi lançada a versão 6 do ECMAScript, e a partir de 2017, quando foi lançada a versão a sétima versão, eles mudaram a padronização e passaram a chamar agora de ECMAScript 2017, porque junto com essa mudança de nome, mudou a política de release, ou de lançamento de versões. Agora, todo ano, eles lançam uma nova versão. Certo? Então, aqui foi o último que a gente falou, mas já está no ECMA 2021. Então, pessoal, essa era um pouco da história. Agora a gente vai fazer uma visão geral sobre a linguagem. Para isso, a gente vai usar um formato diferente dos vídeos anteriores. Eu vou tentar aqui passar teoria, prática, ao mesmo tempo. Então, vocês vão ver, vai ter um pouco dos slides aparecendo na tela, o código que eu estou escrevendo e o resultado. E vamos ver como é que fica isso. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho o código do exemplo que eu vou trabalhar. Vai ser um exemplo do Jokenpo, certo? E o código HTML, basicamente, ele só adiciona um código JavaScript, e é assim que a gente vai utilizar por enquanto.
Aqui o código JavaScript, que por enquanto não tem nada. Aqui no lado direito, eu tenho o console do navegador. E a parte de cima do navegador não está aparecendo porque é só uma tela branca, justamente sobre essa tela branca que está os slides. Então a gente vai usar essa maneira aqui, essa metodologia para apresentar uma parte, uma visão geral da linguagem, mas com alguma interação. Como a gente não ainda vai ver como o JavaScript interage com o HTML, basicamente o que a gente vai utilizar é o console do navegador. Então aqui eu vou só dar uma primeira instrução para vocês verem como vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui, bem-vindo ao John People. Dá um Enter aqui, você está vendo aqui já no cantinho ó, o resultado da execução. Esqueci o O, vou salvar, pronto. Então é assim que a gente vai ver toda a visão geral da linguagem. Então inicialmente nós vamos falar sobre tipos de dados. Vamos lá. Então em JavaScript nós temos os seguintes tipos: number, null, undefined, string, boolean, object, big int e symbol. Então, são todos esses tipos. Vocês vão ver que muitos dos tipos que vocês devem estar se perguntando se existem ou não, na verdade, são objetos. Então, vamos começar aqui e ver algum desses. A gente não vai falar de todos, a gente não vai falar de big int nem de symbol. Então, o primeiro tipo é o tipo number ou número. Nesse caso, a diferença entre JavaScript e outras linguagens é que não existe diferença entre um número inteiro e um número real, certo? Então, para vocês verem aqui no código, por exemplo, eu vou usar aqui uma função chamada typeOf, que ela me diz o tipo de um valor. Então, typeOf, por exemplo, 2, 20, por exemplo, 20. Vou rodar e vocês veem aqui que ele diz que é um number. Se eu botar ponto 3, continua sendo um number. Se eu colocar entre aspas, aí é uma string. Então, essa é a principal diferença entre a JavaScript e outras linguagens em relação ao tipo number, certo? E aí tem vários operadores, os mais conhecidos, mais, menos, o asterisco de multiplicação, divisão, o resto da divisão, e mais recentemente foi adicionado de potenciação, que é esses dois asteriscos, né? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, eu tenho a potenciação, e eles possuem a mesma precedência do Java. A única coisa que se deve prestar atenção aqui é que muitos desses operadores eles realizam a conversão automática. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, vamos testar aqui. Vou colocar 2 asteriscos, 2 entre aspas, elevado à terceira. Vamos dar o valor aqui para a gente ter certeza que funcionou. Ele multiplicou aí, ele fez a potenciação. Vou fazer o seguinte, 2 menos 4, tá ali, menos 2, ok. Agora vamos ver o que acontece quando eu faço isso. Veja que ele não somou. Na verdade, agora eu tenho uma string 24. Então, vocês viram aí a diferença da conversão automática. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado quando se trabalha com JavaScript, porque vocês imaginam o potencial de problema que possa ter. Se eu estivesse supondo que isso aqui ia ser 6, né, para continuar a minha computação aqui do programa, teria um baita problema. E até você descobrir esse erro ia demorar, porque diferentemente de linguagens estaticamente tipadas, onde potencialmente seria acusar um erro ali, no JavaScript está tudo certo, vida que segue. Certo? Eu posso, então, declarar variáveis. Aqui a gente tem, basicamente, 3 maneiras, mas na verdade eu diria 2. Usar var ou usar o conjunto adicionado no ECMA 6, let
e const, certo? Nesse caso, ao declarar, você não precisa definir o tipo, e a gente viu que usando o typeof eu consigo determinar o tipo de uma variável de um valor. Então vamos aqui inicialmente ver como a gente faz isso. Então vou colocar aqui var. Como a gente vai fazer o de impor, vou colocar o seguinte: pedra, tesoura, colocar inteiros por enquanto, papel. Então essa é a maneira de declarar uma variável usando o var. E usando o let, dessa seguinte forma, e aqui eu vou colocar o const e vou explicar a diferença. Então veja que o meu var aqui é 0. Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir console log. E aí eu vou usar uma anotação nova do recente JavaScript. Você pode fazer o seguinte, colocar frase aqui. E aqui você coloca um string, pedra, igual, só que eu posso substituir o valor da variável, usando essa anotação aqui, pedra. Então vou colocar assim para a gente ver o que aquela minha variável vai conter. Então tá vendo? Pedra igual a 0. Um dos problemas com var é justamente isso aqui. Ó. Eu vou mostrar o que acontece se eu colocar. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui e eu posso mostrar um dos problemas aqui. E vamos ver o que acontece no código. Veja que ele imprimiu pedra igual a pedra. Por quê? Um dos problemas do var é que eu posso redeclarar uma variável. Tá vendo? Então, nesse caso, em vez de estar lendo zero, e não é uma atribuição, né? Não é uma atribuição como essa. Simplesmente estou redeclarando e funciona. Algo que o let não deixa acontecer. Por exemplo, se eu tentar fazer isso aqui, dá um sintaxe erro, dizendo que a variável já foi declarada. Mas tem um problema mais grave, né? Então vamos aqui, ó, zero de novo. Eu posso fazer o seguinte. Vou com var, vou colocar aqui após o console, vocês vão ver o resultado. Não dá erro. Ao invés disso, ele imprime undefined. Certo? Eu posso, inclusive, fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece. E aí ele imprime corretamente. Tá vendo? Eu declarei depois de atribuir e o código funciona. Isso é por causa do mecanismo de hoist ou içamento que existe no JavaScript. Na verdade, ao declarar essa variável, mesmo que eu declare na linha 9, ela é içada ou o escopo dela é associado ao escopo mais alto do, da função, mas como eu não tenho a função aqui, ela é um elemento global. Então, de fato, é como se eu tivesse declarado ela lá em cima, a primeira linha. E nesse caso aqui, você pode, por que não funciona undefined? É como se eu só tivesse declarado. Eu ainda não fiz a inicialização. E aí ela fica undefined, certo? Então, vou voltar aqui para o canto dela. Então, com o let isso não pode acontecer, certo? Então, por exemplo, se eu deixar isso aqui let, funcionou, mas se eu botar o let aqui para baixo, aí vai dar errado, que eu estou tentando acessar uma variável que não foi inicializada. Uma outra diferença. E o const, ele na verdade declara uma constante, certo? Eles têm a mesma propriedade do let, mas, por exemplo, eu não posso alterar o valor aqui. E vou alterar aqui do tesouro, só para vocês verem que o let me permite fazer. Vou colocar o pedra, né? Deu erro aqui, ó, tentei alterar o valor de uma variável read only, ou de uma constante, né, como a gente costuma chamar. Então, é basicamente isso que resume a diferença entre o let e o const. Então, o var, o let e o var. Então, o var era o mais utilizado, mas é muito complicado esse mecanismo de host, então induz a vários erros, e por isso eles adicionaram esse mecanismo de let e const no ECMASys, que é o mais utilizado. Então, resumindo, o var
o escopo é global, por conta do hosting, ou na função, se você está dentro do bloco. Uma variável declarada da função, independente de quão aninhada está no bloco, ela vai ter o escopo da função inteira, e ela pode ser alterada. No let, não. O escopo é de bloco, que é o que a gente está acostumado em linguagens como C, como Java, como Kotlin, como Python, como várias outras linguagens. E pode ser alterada. O const tem o mesmo escopo do let, porém não pode ser alterada. Então, basicamente, é isso. E aí a gente viu ali a questão do undefined. Então, vamos falar um pouco disso. Primeiro, do tipo null. O tipo null existe, mas é quando você atribui. Então, por exemplo, posso criar aqui uma variável. Vou chamar aqui de const saudação. E eu posso dizer que ela é do tipo null. Certo? Então, esse é o tipo null. Porém, se eu declaro uma variável, mas não inicializo, ela fica com o valor undefined. Certo? Então, são basicamente variáveis não inicializadas ou membros de um array que não existe. Você tem acessar um cara que não existe. Então, passando para um próximo tipo, o string. Basicamente, string é o que vem entre aspas duplo. Aqui tem os principais métodos. SHA-add, que vai pegar o primeiro elemento, a caractere naquela posição. O index of, procura o last index of, que também procura a última ocorrência daquele caractere. Replace, enfim, vários outros. E como a gente viu ali no exemplo de conversão automática, a gente faz a concatenação com o operador de mais. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou só substituir aqui. Vou ficar coerente, declarei uma string e vou colocar aqui para imprimir a saudação. Nada que muda, certo? Então esse é o tipo string. Então a gente tem os principais métodos. Por exemplo, se eu quero ver o tamanho de uma string, eu pego o ponto length, não é um método, é sim uma propriedade. Posso concatenar com concat, index of a primeira ocorrência, certo? Aquilo que a gente já viu, o slice para pegar uma parte, o match para uma expressão regular, lowercase para estar na letra minúscula, uppercase para colocar em letra maiúscula. O que eu posso fazer ainda, já que eu tenho essa questão dos tipos, eu posso converter strings em números. Então, vou só fazer um teste aqui, vou colocar let test. Vou colocar uma string aqui, por exemplo, 10 ponto, e vou pass int, certo? Vou colocar aqui e vou usar aqui o meu console para imprimir o seguinte. Teste. E deixa eu ver se isso aqui funciona. Type of test. Vamos ver se funciona aqui. Acredito que não funciona. Deixa eu tirar. Tudo bem. Esqueci de colocar o ponto log. Funcionou. 10 e number. Se eu colocar 10.3, 10 e number, porque ele cortou. Se eu quero que ele mantenha o float, ponto flutuante, ele vai continuar sendo number, mas agora funcionou. Agora vamos fazer o seguinte. Vai aqui fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte aqui. 10 mais assim, 10 bananas, vamos ver o que acontece. Veja que ele converteu corretamente para número, né? O que é estranho. O 10 ele excluiu bananas. Se eu fizer o contrário aqui, bananas 10, aí veja que o resultado já deu not a number. Não dá erro. Not a number. Porém, not a number veja que é do tipo numérico. Porque por definição da linguagem, not a number, not a numerical, é um resultado numérico que ele não consegue calcular, então ainda é um resultado numérico, então é um número, por definição. Mas veja que estranho, né? Então, assim, a questão de se eu começar com 10,
ele converte corretamente. Se eu inverter, ele não converte. Então, preste atenção nessa coisinha que pode causar problemas também. Mas, enfim, esse é o tipo string. Não vou mostrar muito os métodos. Para finalizar, vou mostrar apenas o length. Então, vou tirar aqui. Agora, aquilo ali é um string. Vou colocar aqui length. E aí, está aqui tamanho. Por acaso, o tamanho é 10 também. Deixa eu só diminuir para não ficar confuso. E é isso. Rapidamente, eu queria mostrar sobre tipo string. Dando continuidade, os comentários são idênticos ao C. Está aqui opções. Se eu quiser um de múltipla, eu posso colocar barra asterisco, asterisco barra. Por enquanto, vamos deixar assim. Sobre estruturas de controle, a gente tem o if else normal, então vamos fazer o seguinte, vamos incrementar aqui. Vou criar aqui algumas variáveis, escolha o jogador, eu vou colocar o padrão é pedra e eu vou botar escolha o NPC, o padrão tesouro. E também quero colocar antes para você escolher aqui. Console, escolha uma das opções. Pontos. Console.log aqui, está faltando. Ponto .log. P para pedra. Vou botar um L para papel, não faz muito sentido, mas é o que veio à cabeça. E tesoura. Como se eu fosse digitar, né? No caso aqui, nosso exemplo, a gente não vai ter isso, mas eu vou só colocar aqui. Beleza. Então aqui ele já está imprimindo, né? A gente escolhendo as opções. Então, o que eu vou fazer agora com o if e o else é verificar quem ganhou, né? Então, por enquanto, eu vou deixar isso aqui e vamos fazer aqui. Então, a lógica aqui é parecida. O que eu vou fazer é, se o jogador, escolha jogador, for igual à escolha do NPC, deu empate, né? Então, vou colocar aqui console.log deu empate. Então, só para testar aqui, ó, quando eu vou tirar esse pedra zero aqui de baixo, que não está ajudando nada. Não tem nada, mas se eu colocar aqui pedra, pedra, deu empate. Perfeito. Else. Vamos ver os outros casos. Ok? Então, aqui, para simplificar, eu não vou ficar considerando cada um dos casos. Vamos fazer de uma forma mais simples. Se, raciocina comigo, se o jogador, a escolha do jogador foi igual a pedra, e a escolha do NPC for igual a tesoura, eu tenho certeza que eu ganhei, né? Então veja que aqui eu já tenho certeza. Não vai ser nunca pedra, porque se entrou aqui a escolha é diferente. E se for tesouro, ele ganhou. Se não for tesouro, é porque ele perdeu, certo? Então já a gente continua isso aqui, a gente vai fazer para cada um dos tipos. Então, a gente já viu aqui que o if else é idêntico, só que a gente pode ter basicamente qualquer comparação aqui que ele aceita como condição, por conta do tipo booleano do JavaScript. A gente já vai ver como é que funciona. E a gente tem ainda o operador ternário para a gente ver, certo? Então, só mostrando aqui para vocês como é que funciona. Para isso, a gente vai ver logo o tipo booleano. Então, veja que no JavaScript, qualquer coisa pode ser usado como boolean. Então, vários valores são considerados falsos por padrão, por exemplo, 0, none, um string vazio, null, undefined, e todo o resto é considerado verdadeiro.
A gente vai usar isso aqui daqui a pouco, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou declarar um tipo booleano, por exemplo, eu posso colocar aqui let venceu, venci igual a 0, para considerar o falso. E aqui eu posso dizer venci igual a 1. Só para ter uma ideia. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, se venci, console.log, parabéns, parabéns, você venceu, você escolheu pedra, folha do jogador. Ops, para isso eu tenho que colocar aqui a outra notação de string. Escolha jogador e o computador escolheu escolha NPC. Então, tá vendo aqui, ó, escolheu 0, o computador escolheu 1. Para ficar melhor, é o seguinte, pedra, tesoura, papel. Ok? Então, escolheu tesoura, eu fechei o arquivo. Beleza. Tudo em ordem novamente. Só que aqui não é muito legível, né? Então, vou fazer o seguinte, false, true mesmo. Então, se não for pedra, se o cara colocou, copiar aqui, a lógica é a mesma. Se o cara colocou tesoura e o computador papel, também coloco venci igual a true. E por último, se o cara colocou papel e o jogador botou pedra, eu também venci. Só ver aqui que eu botei a chave errada. Venci igual a true. E agora, só para mudar um pouco aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou usar um operador ternário aqui para colocar o resultado. Let resultado igual a, se o cara venceu, se eu venci, vai ser venceu, se não, vai ser perdeu. Bem simples. Só para eu tirar esse if daqui e para mostrar como é o operador ternário. Eu não gosto muito, eu acho que não ajuda muito na legibilidade, mas tem raríssimas ocasiões que é até interessante utilizar, na minha opinião. Eu vou colocar aqui, ó, deu certo, eu vou mudar agora só para fazer o play 1 perdeu, ó, perdeu, tá tudo funcionando. Daqui nós temos operadores relacionais, são os comuns, maior, menor, igual. A diferença, basicamente, é que a gente tem o triplo igual, né? O igual, 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 e o exclamação igual, igual. E basicamente eles evitam a conversão automática, porque, por exemplo, eu vou só mostrar aqui para vocês. Vou colocar bem aqui em cima mesmo, rapidinho, console log 2 igual a 2. Vocês vão ver aqui que deu true. Se eu colocar igual, 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 dá false. Então, basicamente, a diferença desses operadores novos é que eles evitam a conversão automática lá, o igual, igual, igual e o exclamação igual, igual. Certo? Então, dentro dos operadores lógicos, é igual Java e o C,
O I é o 2 e comercial, o OU é o dois pipe e a negação. Então vamos só ver aqui como é que funciona isso. E eles possuem avaliação de curto-circuito, ou seja, ele só executa a segunda parte da comparação. No caso do I, se a primeira for true, porque se a primeira parte for falsa, independente do que vem no segundo operando, é falso. No caso do é o contrário, ele só executa a segunda parte do ou se a primeira for falsa, porque se a primeira for true, independente do que vem ali, vai ser true. Certo? Então, vamos olhar aqui, vamos corrigir isso aqui para melhorar esse código. Já que esses casos são todos iguais, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar os operadores lógicos para melhorar isso aqui. Então, só por legibilidade, já que a tela está curta, eu vou deixar o operador desse lado. Fica melhor para vocês verem. O ideal é que ficasse do outro lado, na minha opinião, mas só para simplificar nossa vida aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Acho que tem uma chave errada aqui. E tá certo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Bem. Isso que eu quero. Eu quero que esse cara fique aqui. E aí eu vou colocar um outro parêntese aqui. Eu acho que agora tá certo. Então, se entrou aqui, é porque ele ganhou. Ou se foi isso, ou se foi isso. Ok? No caso, a gente tem também o switch case. E ele usa o operador igual, igual, igual. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só criar aqui um fictício. Vou criar uma variável aqui, por exemplo, letra. Como se o cara fosse digitar, né? E aqui eu vou colocar letra. Vou colocar o switch case. Então, case, como se fosse P. Eu coloco aqui que ele escolheu pedra. Só para testar, tá, pessoal? E eu preciso de um break aqui. Vou mostrar como é que funciona o switch case. Tesoura. Papel. E o default. Eu vou colocar aqui console.log. Opção inválida. Letra. Para a gente ver. E havia aqui, ó, opção inválida, vazio. Eu vou colocar aqui um P. Tá vendo que ele não comparou. Só fazer um teste aqui para vocês. Ó. Vou colocar aqui 2. E vou colocar 2. Ele caiu, ó, em opção inválida. Se eu colocar o 2 aqui, tá vendo que ele não usou a conversão. Já não caiu inválida porque aqui ele usou o triplo igual. Certo? Então, mas eu vou voltar só para mostrar a diferença do triplo igual e do igual igual. Certo? Vetor. A gente tem duas maneiras de declarar. Eu vou criar aqui um vetor de opções. Eu posso fazer o seguinte: opções igual a array. E eu posso ir adicionando elementos ao array, certo? Mas eu posso, já que eles vão aumentando conforme a necessidade. E aí, se eu quero uma pilha, eu posso usar push pop ou fila shift unshift. Mas eu posso usar uma maneira mais simples para no nosso caso aqui, que eu vou fazer, que é simplesmente aqui, ó, const opções igual a pedra, tesoura e papel. Também posso fazer assim. É assim que a outra maneira de declarar um vetor. Dentre os métodos principais tem o concatenar, o concat para concatenar, push pop, que é os métodos da fila, né, de empilhar e desempilhar, o reverse, alterar a ordem do vetor, ao contrário, shift unshift é o método da fila, de colocar no começo da fila e tirar do começo da fila, o slice para pegar uma parte, sorte para ordenar e assim por diante. Certo? Então a gente pode fazer também, a gente também tem estruturas de repetição,
while, do while, for, o for in e mais recentemente o for off, certo? E o break continuous para evitar, para quebrar esse fluxo de repetição, certo? Deixa eu só voltar aqui. E vamos ver um pouco disso. Então, aqui, por enquanto, a gente tem uma partida. Eu vou fazer como se fosse um melhor de 5. Então, para isso, eu vou usar o do while. Por que o do while? Porque eu garanto que vai ser executado pelo menos uma vez, certo? Esse método aqui, eu não vou salvar, senão vai entrar em loop. E eu vou fazer o seguinte, como vai ser um melhor de 5, eu vou colocar aqui, deixa eu fechar isso aqui, enquanto que não está sendo útil. Coloca isso aqui junto e eu vou criar aqui, ó, const, não vai ser um const, vai ser uma variável let vitórias jogador igual a 0, let vitórias npc igual a 0. E eu vou fazer o seguinte, enquanto vitórias, o máximo, já que é o melhor de 5, entre vitória do jogador e vitória do NPC, ou menor do que 3, né? Porque se alguém ganhou 3, ele ganhou a melhor de 5. E eu vou colocar, isso aqui eu vou deixar fora, senão vai ficar imprimindo toda hora. Deixar aqui. Mas eu vou colocar tudo isso aqui dentro. Então, por enquanto, vai ficar sempre o mesmo jogo, certo? É só para a gente ver como funciona. Eu só tenho que incrementar aqui a questão das vitórias. Então aqui eu vou usar um ternário de novo. Eu venci, vitórias, jogador, mais, senão, vitórias, NPC, mais. Acho que agora que eu já posso rodar e não vai entrar em loop infinito. Então vamos ver aqui. Quando terminar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma montagem, console.log. Primeiro eu faço o seguinte, se vitória do jogador maior que a vitória do NPC, então eu vou colocar console.log, parabéns, você ganhou de vitórias jogador a vitórias NPC. Senão, infelizmente, você perdeu de NPC a jogador. Vamos ver aqui, ó. Ganhei de 3-0, porque está sempre a mesma coisa, né? O que eu posso fazer aqui para melhorar isso, eu vou mudar essa escolha e eu vou usar agora o meu vetor de opções. Então, para acessar um elemento do vetor, eu posso usar um número e o que eu vou fazer é usar justamente isso aqui, opções, math, random, que me dá um número entre 0 e 1. Eu vou multiplicar por 3, ele me dá um número de 0 e 2,99. Math.plot, para ele arredondar, então vai ser de 0 a 2. E aqui eu vou pegar randomicamente uma das opções. Vou rodar aqui, ó, perdi de 3 a 2. Eu estou sempre escolhendo pedra e o computador está trocando, certo? Então, isso aqui pode mudar algumas vezes, mas agora eu já estou mudando o resultado. Agora eu ganhei de 3 a 2, ó. Você venceu, pedra contra papel, pedra contra tesoura. E deu repetido. Mas é o que eu já consegui, o randômico. Então aqui eu já estou funcionando aqui a minha
melhor de 5. A diferença, aqui eu tenho de while, o while era parecido, certo, pessoal? Só que o while ele executa, ele testa antes de executar a primeira vez, o do while ele executa pelo menos uma vez, o for a gente vai ver depois, o for, o for-in, o for-off a gente vê depois como é que funciona. O break contínuo é comum como os outros. E a última coisa que eu queria falar, não vou mostrar no código, é a parte de exceção. Normal, como outras linguagens, tem o try, que é obrigatório, certo? O catch é o bloco onde eu recupero a exceção e eu posso até acessar, e ela evita que a propagação siga na linguagem, ele bloqueia ali dentro do catch e a vida que segue normal. Se você não tiver o catch para a exceção que retornou, ele vai jogar para a função que chamou essa função que gerou a exceção, e assim por diante, como em outras linguagens. E o finally, que também é opcional, mas é sempre executado mesmo que tenha um return. Então, essa é a parte que eu queria mostrar da visão geral, certo, pessoal? E eu espero que vocês continuem para a gente finalizar esse nosso Joken Pool introduzindo o conceito de funções e objetos no próximo vídeo. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!